A argonáutica é uma síntese dos saberes antigos ou tradicionais, representando a busca pelos verdadeiros caminhos do destino ou da evolução das coisas. Trata-se, em suma, da arte de navegar pelo oceano do tempo, sem perder-se entre as tantas armadilhas que a fatalidade pode colocar nos caminhos da humanidade, simbolizadas então pelos desafios que os argonautas deveriam superar até alcançar o seu destino almejado. No caso, o precioso velocino de ouro, que simboliza o manto dourado da sabedoria naquele contexto da Era de Áries. No entanto, esta seria apenas uma dentre muitas outras histórias semelhantes, e que iremos conhecer melhor depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A palavra argonauta deriva de Argos, nome daquele que construiu o navio da expedição, mas também faz referência à cidade de Argos, na Arcádia, que teria servido já de veículo para as determinações cósmicas, permitindo com que a civilização não somente surgisse no Ocidente através da cultura micênica, como também desse nascimento ao Ocidente tal como o conhecemos hoje, devidamente emancipado do Oriente e com uma identidade própria e característica. A Arcádia no Peloponeso era tida então como uma reminiscência da Idade de Ouro, e ficou mais conhecida a partir do reinado de Arcas, rei este que, com sua mãe, converteram-se ou foram associados às constelações da Ursa Maior e da Ursa Menor, que são os polos celestes daquela época e dos tempos ainda vindouros, para simbolizar os esforços pela renovação das coisas a partir daquelas realidades centrais que são os próprios polos espirituais da Terra. Os antigos nutriam certa predileção pelas constelações do Círculo Polar, porque elas davam-lhes noções de maior perenidade dada a relativa fixidez das suas estrelas. Daí o culto às Ursas, que também nomearam este círculo celeste como Ártico, ou perto da Ursa Maior em grego, antes do termo vir a designar a região geográfica do Polo Norte. O culto axial possui a conotação de organizar as chamadas escadas para o céu, através de sociedades tradicionais, orgânicas e circunspectas, voltadas, pois, para a evolução integral do cidadão. Os ciclos da astrologia polar, com suas 6 ou 7 constelações unicamente, vela uma organização mais integrada da evolução humana, reunindo, por exemplo, as eras astrológicas em pares, otorgando uma visão da unidade humana e seus ciclos, dentro daquilo que se pode considerar melhor como sendo, pois, as grandes rodas do tempo. De alguma forma, o rei Arcas resultou estar alinhado, pois, aos propósitos universais da evolução da época, permitindo mover o eixo da história. Num momento em que o Ocidente despertava sob as energias de importantes transições de tempos, donde o próprio nome da Arcádia para sinalizar a tradição dos grandes arcos cósmicos do tempo, no caso de preparações da passagem da Era de Áries para a Era de Peixes, numa renovação destes arcos cósmicos, tal como sugerido pelos próprios símbolos dos signos em questão. Segundo estudos realizados, a expedição dos argonautas teria acontecido cerca de 1 milênio antes da Era Cristã. Não obstante, era do entendimento comum que a verdadeira transição já estava a ocorrer então, segundo os seus calendários tradicionais unificados. E neste caso, a tarefa em vista se revelaria tão grandiosa que exigiu os esforços concentrados de toda uma grande equipe de notáveis da época. A expedição fora organizada por Jasão, que acatara uma espécie de missão impossível assumida na promessa de receber o trono de seu tio, a cujos direitos reivindicava então. A empreitada reuniu cerca de 50 grandes heróis, incluindo nomes célebres como Orfeu, que elevava a moral do grupo com sua lira e sobrepujou o canto das sereias, Jasão, que conquistaria o Velocino, o grande Hércules, Teseu, o matador do Minotauro, além de Castor e Pólux, Heitor de Troia, Peleu, o pai de Aquiles, e Órion. O Velocino almejado, que se dizia ser guardado por um dragão,
e devidamente dependurado pelo rei local numa árvore sagrada, ou carvalho, símbolo da iniciação e da própria tradição. Estaria então na região da Cólquida, atual Geórgia, a oriente do Mar Negro. No percurso desta jornada, inúmeros percalços e desafios deveriam ser então enfrentados, onde cada herói pôde colocar à prova os seus melhores dons. E na chegada à Cólquida, o rei que custodia o manto ainda impôs a Jasão uma série de desafios, cujo simbolismo poderia até remeter às 4 iniciações humanas regulares. O que significaria, pois, realmente esta grande busca, capaz de mobilizar os maiores espíritos de uma geração? Eis que as conexões entre o poder temporal com a sabedoria representa a emergência da sinarquia universal, ideal e fecunda, capaz de harmonizar, enfim, as coisas do céu e da terra. E agora Pélias aspirava por realizar feitos semelhantes aos do mítico rei Arcas, através do seu valoroso sobrinho. Os desafios que o rei confere a Jasão, como condição de lhe entregar o seu próprio trono, eram com efeito dos mais árduos. Não obstante, as provas impostas tampouco seriam fúteis ou oportunistas, posto envolver a conquista ou o resgate de realidades transcendentais para beneficiar o mundo, e a partir de uma região, a Grécia, credenciada para receber o cetro da iniciação, tal como simbolizado nos seus Jogos Olímpicos, por estar devidamente situada na faixa geográfica da Era de Áries, estando beneficiada, pois, pelas leis da geografia sagrada. Vale notar que, no antigo mapa de Eratóstenes, a linha do grau zero de Áries, que passava por Bizâncio e por Alexandria, era então designada como o meridiano das origens, o que servia tanto para os gregos como para o zodíaco em si. A missão pedida representava tecer uma verdadeira ponte entre mundos desconhecidos e épocas perdidas. A Cólquida era então uma espécie de fim de mundo, situada nos extremos das rotas de navegação da época. Aqueles eram tempos em que a navegação pelos mares internos, com destaque natural do Mediterrâneo, ocupava um papel central na economia da cultura. Assim como para a mitografia daquela época, naturalmente, tendo na importante ilha grega de Rhodes o seu grande símbolo e centro universal. Situada na confluência dos 3 continentes conhecidos, a ilha foi escolhida para erigir o grande colosso dedicado ao deus Sol, Hélio, com uma estátua metálica feita com o material bélico então abandonado pelo exército macedônio. A estátua estaria dotada com 33 metros de altura, um pouco maior que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, sem o seu pedestal, representando uma numerologia pertinente ao contexto em questão. Basta ver para isto os 33 graus da maçonaria ou os 33 anos de idade da ascensão do Cristo. São também 33 as vértebras da coluna humana. O próprio termo Mediterrâneo significa bem mais que apenas o grande mar central das terras então conhecidas. A ideia de meio da Terra também se relaciona à linha central dos hemisférios, associada da mesma forma aos grandes mitos axiais, e assinalada então por marcos arquitetônicos tão importantes como as grandes pirâmides e por notórias capitais antigas, sendo considerado por isso como um berço da civilização ária. Os nossos heróis deveriam, porém, se aventurar agora para além do mundo realmente conhecido. Ora, o simples acesso ao Mar Negro já representava uma considerável aventura em função das dificuldades inerentes, encontrando no seu caminho a travessia de 2 perigosos estreitos, o de Helesponto, ou Dardaneles, e o do Bósforo, até chegar finalmente na Ásia, onde lhes tocava atravessar ainda todo o grande Mar Negro. Os riscos eram, pois, quase que de toda a natureza imaginável, e os mitos certamente ainda colorem os fatos com vários símbolos, tal como o das rochas flutuantes e das sereias. Tanto é assim que o regresso dos argonautas se daria pelo rio Danúbio, que tem a sua foz no Mar Negro, resultando todavia num retorno ainda mais longo e igualmente acidentado,
como foi, aliás, também o regresso de Ulisses à sua terra natal, resultando numa nova epopeia, a Odisseia. E com relação à citada condição de fim de mundo da Cólquida, existe inclusive um paralelo importante com os outros extremos do Mediterrâneo ocidental. Sucede que no final do Estreito de Bósforo, e após passar pela cidade de Bizâncio, haveria nos tempos antigos 2 marcos ou montanhas, também chamadas de Pilares de Hércules, à maneira do que ocorre no Estreito de Gibraltar. A repetição de nomes geográficos não seria, pois, exclusiva dos mapas modernos, além dos quais Platão situa as misteriosas ilhas da Atlântida. E também devemos mencionar a viagem metafórica de Jonas, que desejou fugir de sua missão dada por Deus, tomando um barco para o lugar mais distante do mundo então, que seria Tarsis, na Espanha. O próprio nome Jonas remete à pomba, Yoná em hebraico, mensageira das terras imersas de Noé. As referências às colunas de Hércules como non plus ultra, nada mais além, era um aviso contra a busca de lugares bárbaros ou perigosos, enfim, os limites da civilização, donde também as ideias simbólicas de terra plana com abismos no seu final. Mais especialmente, tal coisa se referia ao chamado Cabo Noum, localizado diante das Ilhas Canárias, no sul do Marrocos, então considerado proibitivo e intransponível. Com efeito, o que havia além seriam já coisas de outras épocas e civilizações, inclusive nos próprios extremos do Mar Negro, que, no caso, velava pelas reminiscências da primeira Atlântida. E é neste contexto que, sim, as narrativas de Platão podem chegar a adquirir verossimilhança, posto que as lutas dos gregos com Atlantes, tal como narrados em seu livro Timeu e Crítias, poderiam ser comparadas à semimítica Guerra de Troia ocorrida às margens orientais do Hellesponto. Eis então de por que Jasão teria sido levado justamente a Cólquida, atual República da Geórgia. A chave para isso estaria na proximidade com os Montes Ararat, sede do culto atlante dos grandes Arhats, e alvo da expedição dos antigos argonautas atlantes, que foi a própria família de Noé, eventualmente com outras pessoas ou tribos, tomando os animais da arca simbolicamente, na ocasião do grande dilúvio, e sob os influxos cósmicos de uma outra transição de tempos. Noé é anagrama de Eon, uma referência a arcos de tempo, portanto. Há quem considere que a saga de Gilgamesh, um precursor caldeu do Noé bíblico, também possa ter relações com esta região. A realidade daquela primeira construção atlante possui 2 fundamentos importantes. Por um lado, tem-se os mitos persas sobre o dilúvio de água na ocasião da Porta dos Homens ou do solstício cósmico na Era de Câncer, de elemento água. E de outro, tem-se a organização dos templos mesolíticos de Göbekli Tepe em áreas tão pouco distantes do Ararat, com todo o seu simbolismo em torno da mística Arhat, cruzes, geometrias, numerologia, geografia, etc. Assim, Jasão também teve que dirigir-se a um antigo núcleo atlante para tratar da renovação das coisas, ao mesmo tempo em que tal coisa teria já certo caráter profético, por envolver uma perspectiva futura de evolução, tal como no papel de religião ponte do cristianismo enquanto elo para 2 realidades quaternárias, a da hierarquia atlante e a da futura raça americana. A missão dos gregos seria, pois, começar a organizar este grande elo, a partir da manifestação de uma casta de iniciados valorosos, como uma verdadeira semeadura racial. A iminência de uma importante transição de tempos outorgava uma importância maior às grandes buscas pela verdade e seus porta-vozes, como forma de conhecer os verdadeiros desígnios dos tempos em meio ao grande caos de informações e interesses conflitantes habitualmente presentes nos contextos históricos de transições. Os argonautas dos rios celestes usam como bússola a bola de cristal da astrologia, como guia para encontrar os polos espirituais do mundo. Um exemplo destes antigos argonautas ainda pode ser registrado no Evangelho de Mateus,
ao anunciar a procura dos reis magos pelo novo Messias, declarado então como o futuro rei dos judeus. Naturalmente, nesta expressão havia todo um sentido espiritual antigo ou tradicional, porquanto o Cristo viria para dar um novo norte para o antigo povo eleito de Israel. Afinal, a própria designação desses magos como reis segue numa linha semelhante, porquanto seriam apenas sábios destacados por sua devoção à verdade, oriundos de escolas antigas de buscadores de tesouros espirituais. A rigor, não seriam, pois, nem reis e talvez nem magos, mas sim grandes autoridades nas ciências da argonáutica, descobridores de reis sagrados ou de polos espirituais, capazes de conferir autoridade sinárquica e universal aos governos locais. Não obstante, não foi assim que se entendeu as coisas então, para a surpresa dos magos, e sim politicamente, dando lugar à matança dos inocentes registrada na ocasião, e levando a família de Jesus a abrigar-se no Egito, como antiga terra de refúgio dos filhos de Abraão. Consta, porém, fatos semelhantes no nascimento de outros grandes profetas, quando puderam ser anunciados, ou pelo menos confirmados, por algum sábio notório da região, para exaltar alguma família, coroa ou sociedade local, contanto não fossem tão corrompidas e conservadores como era a casa de Herodes, obrigando a tradição a se ocultar então, até que os tempos estivessem maduros novamente. Ou como os próprios pais de Krishna, Buda e São Francisco, que jamais aceitaram as suas missões. Nem foi outra coisa que fez a família de Abraão ao dirigir-se para o Levante, saindo de uma antiga terra de grandes magos e astrólogos. O simbolismo abraâmico é, pois, realmente idêntico na prática ao noético. O dilúvio, entendido como a cultura de massas, também tomou conta da Caldeia ao cabo do primeiro milênio de civilização. E então a família de Abraão organiza uma expedição, no caso a sua migração, para uma nova terra prometida, onde a luz de Deus possa estar novamente brilhando sobre os homens. Nesta busca orientada pelos novos polos espirituais e geográficos do mundo, Abraão finalmente encontra no rei sacerdote Melquisedeque aquilo tudo que buscava, tecendo a partir de então alianças duradouras para enraizar-se nas suas novas terras. Alguns percalços tiveram que ser atravessados, todavia, nas idas e vindas no Egito do povo eleito, que tomou os seus séculos de duração. Parece até haver sido preciso que os hebreus fossem para a antiga terra do Nilo, a fim de se fortalecer para multiplicarem-se e depois regressar então amadurecidos, e ainda provados por décadas no deserto, a fim de erigir uma civilização própria e que teria nos profetas de Deus o seu norte seguro. Toda a civilização requer alguns séculos de preparação, o que, por si só, pode ser simbolizado como uma travessia no deserto. Veja-se, então, as analogias. 400 anos no Egito, ou um ciclo Bactum Maia de conotação social, e depois 40 anos de êxodo. Toda a semeadura demanda os seus prazos para frutificar. Por isso é que todos os começos sempre precisam ser realizados por pessoas especiais que enxergam além do seu próprio momento. O eventual simbolismo do barco deriva justamente da necessidade de atravessar as próprias águas do tempo, isto é, a cultura temporal ou profana que tomou conta de regiões do planeta. Ao escrever as razões do dilúvio, a Bíblia deixa claro que os principais motivos eram a queda dos antigos gigantes do espírito, que eram os iniciados e as lideranças atlantes. Isto confirma, pois, que toda esta questão envolve, pura e simplesmente, a própria estatura espiritual humana e os esforços para voltar a levar a humanidade a condições realmente evolutivas, pela preparação e manifestação de intermediários hábeis capazes de fazer esta ponte entre a realidade espiritual celeste com a dimensão terrestre humana. E neste sentido, a ideia simbólica de que a velha humanidade pereceu sob as águas do dilúvio significa simplesmente que toda aquela massa humana
já não pôde acompanhar a evolução, tornando-se desta forma retardatária, para dizer um mínimo. Tampouco poderíamos ignorar o paralelo da argonáutica com a mítica busca pelo Santo Graal, que mobilizou os melhores cavaleiros do rei Arthur, depois que a sua breve idade de ouro teve lugar, cedendo espaço então para as intrigas de corte e a corrupção moral. Um virtuoso de nome Percival, que havia realizado uma formação espiritual adequada, ou com todo o seu passo a passo como aprendiz, até se tornar cavaleiro por mérito e não como herança, teve a capacidade de encontrar o cálice sagrado e levar até o rei, possibilitando assim um renascimento do reino de Camelot. Há tarefas, afinal, que demandam realmente todo um esforço de equipe, para sobressair-se por fim o melhor preparado, mas sem que os outros participantes deixem de fazer da mesma forma a sua parte naquilo que estão habilitados. Entre os próprios argonautas, sobressai-se por fim Jasão, a quem estava conferida afinal a grande tarefa, e que havia sido criado pelo centauro Quiron, considerado um grande mestre, da mesma forma como o próprio Arthur fora antes um simples palafreneiro, e como o citado Perceval mesmo, antes de conhecer a sua linhagem real, e depois também recebera treinamento especial do mago Merlin. Os grandes astrólogos mundiais de antanho preservavam ciências que hoje se diriam esotéricas sobre os movimentos das energias espirituais no planeta, incidindo sobre esta ou aquela região, para consolidar-se na forma do surgimento de estirpes de grandes iniciados, eventualmente com o aparecimento de algum Messias ou de profetas maiores. As ciências tibetanas dos tulkus ou bodhisattvas, enquanto reconhecimento de encarnações superiores, tampouco deixa de ser uma variante deste mesmo princípio. Outro tanto se diria naturalmente dos tertons, ou buscadores de tesouros espirituais da tradição Nyingma de Padmasambhava, e que podem ser tesouros físicos como relíquias ou senão registros sapienciais, tal como saberes ocultos e até seus porta-vozes mesmos. Depois daquele primeiro ciclo de civilização atlante, seus representantes começaram a migrar pelo mundo. Na verdade, cedo iniciaram as grandes migrações, posto que as Américas começaram a ser acessadas pelo Oriente através do Estreito de Bering, ainda nas origens desta ronda de evolução há mais de 10.000 anos, e estimulando na sua passagem o surgimento das civilizações do Oriente, como aconteceu na Ásia Central, no Altai e mesmo nas costas da China. Aquelas primeiras migrações também avançaram, todavia, pelo sul, estimulando o sincretismo mesopotâmico que logo influenciou o Egito, rumando para o sul da Ásia até finalmente alcançar o novo continente através da Polinésia, semeando então as futuras civilizações peruanas da costa do Pacífico. Estas representaram, pois, algumas das maiores jornadas jamais realizadas pelos seres humanos sob condições precárias. Depois disso, os chineses também chegaram na região com boas embarcações, dando origem às civilizações da América Central, até que os próprios europeus começaram também a aportar nas Américas, a começar pelos vikings. Tudo isso é detalhado em nossa videossérie Atlântida, Os Segredos da Terra Incógnita, com o link nas descrições do presente vídeo. Os nossos próprios tempos também se prestam à reviviscência das grandes artes argonáuticas, em função da importante transição de eras a que estamos atualmente sujeitos. Daí emerge da mesma forma a importância de conhecer os verdadeiros rumos das novas evoluções, dentro dessas complexas encruzilhadas da história, inclusive para permitir a emergência das novas nações, todavia enredadas nas conturbadas realidades da transição de mundos. Com efeito, hoje tem-se todo um grande continente que existe apenas fisicamente, por assim dizer, como projeto ou embrião, ainda que os signos do seu nascimento já estejam apontados nos céus. Trata-se da América do Sul, que começou já a entrar para a história quando novos argonautas cruzaram o Oceano Atlântico
ostentando o estandarte da cruz, colocando assim as bases para a futura civilização quaternária de Aquário, que completará o ciclo atlante da iluminação humana. Passado os 500 anos iniciais da transição, restam unicamente as tarefas finais de resgatar o manto dourado da verdade, para que o verdadeiro norte dos novos tempos possa começar a ser finalmente conhecido de todos. E neste caminho, os grandes obstáculos a serem superados estão sobretudo dentro de cada pessoa, nas próprias ilusões e limitações pessoais, tal como nos comodismos e apegos de toda a natureza. Há muitas formas, contudo, de se prestar estes grandes serviços à evolução do mundo, os quais apenas podem ser realizados pelos lídimos buscadores da verdade, para além de todo o sectarismo e interesses menores, e no rompimento das barreiras que o interesse privado possa impor. Uma verdade com maiúscula raramente cabe, afinal de contas, nos muros estreitos do sectarismo, antes resplandecendo sobre todos e para todos invariavelmente. E com isto encerramos a presente apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.